Bom, doutor Nelson, consegue, aí o senhor consegue ler, então Perfeito, passo a bola para o perfeito, senhor, tá? perfeito, perfeito. Hum, Então, esse primeiro slide, fiz questão de colocar, né, para ressaltar aos senhores peritos, às senhoras peritas, né, que a relação do perito com o meio jurídico, com o meio institucional até do Tribunal de Justiça, transcende, vai além, né, de de uma simples ou mera confiabilidade, que por isso ainda já seria importante, mas uma simples confiabilidade do juízo ou uma mera atuação apenas em processos. Também, mas não se restringe somente a isso, né? O perito, ele com certeza, sem sombra de dúvida, ele é integrante de toda essa engrenagem que se move em torno do Poder Judiciário para se fazer justiça e que, naturalmente, do perito, da sua expertise, do seu conhecimento, também depende as partes e o próprio Tribunal de Justiça, que não detém a expertise que o perito tem, possui, estudou, né, o seu cabedal de estudo, para trazer aos autos aquilo que deve ser a busca da verdade no processo. Então, o perito tem, gostaria de ressaltar essa importância, até mesmo diria fundamental, né, basilar, que o perito tem no meio jurídico, nos processos judiciais. Até mesmo porque atrás dos processos, não é, não tem apenas números, eles têm pessoas que batem nas portas do tribunal para buscar a sua justiça. E fazer o justiça é fazer valer a verdade. Né? E a busca da verdade não só está na sentença que o juiz dá, mas também no laudo abalizado que o juiz oferece ao magistrado para que ele possa decidir. Então, neste ponto, é claro que devemos ressaltar que o perito, então, deve ser totalmente imparcial ao confeccionar, ao elaborar, ao fazer os seus laudos periciais, que não deixa de ser uma peça técnica do processo, não é? Sendo absolutamente técnico em sua elaboração, buscando sempre a verdade, pelo conhecimento da sua expertise que o juiz não tem. Não é? Então, o juiz vai buscar nos senhores e nas senhoras um conhecimento que ele não possui, que ele não tem, para que ele possa formar o seu mérito e assim decidir. Então, essa relação dos peritos com o meio jurídico, com o processo, eu quero ressaltar que é fundamental e que é muitíssimo importante para o meio judiciário. A próxima. Então, diante dessas considerações, percebe-se, não é, que o trabalho do perito vai muito além de apenas apresentar um laudo, o que em si já é importante, claro, e receber por ele. Né? É mais do que uma relação juiz-perito. Né? O perito é muito mais importante do que, às vezes, ele próprio pode se imaginar para todo o sistema jurídico-judiciário. Né? Com o saber do perito, pode-se, então, quero ressaltar isso, que é muito importante, alcançar a verdade dos processos, daí que a sua isenção tem grande valor. Não é? De não pender apaixonadamente nem por um lado pelo outro, mas buscar a verdade dos fatos a que ele tem que entregar ao magistrado. Então, o cumprimento também dos prazos, quero ressaltar isso, também é um dos modos, uma das maneiras, uma das vertentes que o perito tem para dignificar a justiça. Né? Não só o perito, mas também as partes, os advogados, mas também os peritos, que recebem um prazo dado pelo magistrado para elaborar o seu laudo, as suas impugnações, etc. E os peritos,
sabem, não é, e precisam saber, como todos nós, do Poder Judiciário, que há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que se diminua o tempo de julgamento dos processos. Né? Já dizia a máxima, né, que a justiça que tarda é injustiça. Né? Então, é preciso que a justiça seja, eu não diria essa palavra rápida, porque rápida pode dar um sentido de assodada, mas eu diria célere, né? Que uma coisa deva acontecer depois da outra no prazo em que se foi estipulado. Né? A rapidez, às vezes, pode dar um sentido de que as coisas possam ser atabalhoadas. Não é isso. Né? Nem o magistrado procura isso, e muito menos o perito também, e as partes também que buscam justiça. Mas que possamos ser céleres no cumprimento dos nossos prazos processuais, dados pelo Poder Judiciário, pelo magistrado aos peritos, para que, assim, a justiça possa se fazer de modo eficaz. Bem, essa era a primeira imagem, né, que eu queria passar aos peritos, não é, dizendo que tanto o Serviço de Perícias como o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, prezam, dignificam e sabem da importância que os peritos têm e devem merecer por conta do seu trabalho realizado junto aos processos judiciais. Tá? Essa era a primeira parte que eu gostaria de ressaltar a todos. Mais especificamente, gostaria de dizer, então, que o Serviço de Perícias, o SEJUD, né? O Tribunal de Justiça vive de siglas. Né? Então, o SEJUD, o Serviço de Perícias Judiciais, é um órgão apenas e tão somente administrativo. Isso precisa ficar bem claro, não é? Porque o Serviço de Perícias não tem nenhuma ligação com os sistemas dos processos judiciais, seja ele o atual DCP, que aos poucos vai desaparecendo, né? Ou o que está sendo implantado agora pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo PJE. O Serviço de Perícias não tem nenhuma ligação com os atos processuais. O Serviço de Perícias é tão somente e exclusivamente um serviço administrativo do tribunal. Tá? Isso precisa ficar bem claro, porque, às vezes, há uma confusão por estarmos dentro do Poder Judiciário, sermos colocados na área judicial, e não somos. Né? Existe, principalmente, o Serviço de Perícias, principalmente, não só, para organizar e dar suporte às perícias em processos judiciais com deferimento da assistência judiciária. Então, o Serviço de Perícias ele sobreexiste para dar atendimento à JG. Né? Embora nós veremos daqui a pouco que os peritos são cadastrados para quaisquer processos, sejam eles em JG ou não. Porém, como nós vamos ver daqui a pouco, a resolução que rege o Serviço de Perícias dá uma atenção especial para que o Serviço de Perícia tenha uma atribuição em JG. O que é, por exemplo, o pagamento das ajudas de custo. Não é? O Serviço de Perícias, então, ele é integrante do Departamento de Instrução Processual, vem aí outra sigla, DEINP, que, por sua vez, integra a Diretoria Geral de Estatística e Apoio à Jurisdição, DGJU, esta sim diretamente ligada à presidência do tribunal. Né? Então, o Serviço de Perícia se reporta ao DEINP, que, por sua vez, se reporta à DGJU, que está ligada à presidência do tribunal, desembargador-presidente do tribunal. Né? O que nos rege, o que norteia o nosso trabalho, não é?
é a resolução do Conselho da Magistratura número 02 de 2018. Todas as atribuições, funções e exercícios funcionais do serviço de perícias estão consolidadas nesta resolução, né? Tanto as ajudas de custo, quanto também o cadastramento dos peritos e as próprias atribuições do serviço, entre elas o cadastramento dos peritos e o pagamento das ajudas de custo, ou melhor dizendo, o processamento do pagamento das ajudas de custo, estando alinhada, então, também com o disposto no Código de Processo Civil, que já não se chama mais de novo, né? Agora já é o Código de Processo Civil mesmo, bem como da resolução do Conselho Nacional de Justiça 233 de 2016. Podemos ir adiante. Então, estão as siglas, né? O Serviço de Perícias Judiciais, SEJUD, é confundido muitas vezes com o DIPEG, porque o DIPEG não existe mais, era a Diretoria de Perícias Judiciais. Isso foi extinto já tem anos, né? Mas, de vez em quando, a gente ainda recebe ofício com DIPEG. Mas eu não devolvo, não. Claro que eu aceito, porque é aqui mesmo. Mas a sigla atual é SEJUD, Serviço de Perícias, que o DEIMP, aí está a sigla do DEIMP, e a DGJU, aí está a sigla da DGJU. Portanto, dentre as funções primordiais, existem outras, é claro, né, do SEJUD, destacam-se, então, como eu já tinha falado anteriormente, o cadastramento dos peritos, né, e a preparação das planilhas para serem encaminhadas aos setores responsáveis pelo pagamento da ajuda de custo no Tribunal de Justiça, que, no caso, é a tesouraria do tribunal, né? Então, o SEJUD não paga ninguém, né? Quem paga, quem deposita o valor das ajudas de custo aos peritos é a tesouraria do tribunal. Ela é que se relaciona com o sistema bancário nacional para fazer as transferências dos valores aos peritos. Uma outra situação, é claro que muitos já conhecem, mas talvez nem todos, destaca-se que há também uma disponibilização de consultórios, no caso 13 consultórios ou gabinetes, como queiram chamar, né, para as realizações de perícias em processos em que pelo menos uma das partes seja beneficiária da gratuidade de justiça. Então, o Tribunal de Justiça coloca à disposição, graciosamente, evidentemente, aos hipossuficientes, para que as perícias possam ser realizadas aqui no Palácio da Justiça, né? No corredor B, na sala 102, onde ficam as salas de perícias, onde lá nós temos uma sala de recepção, nós temos gabinetes individuais para que os peritos possam, com álcool gel, com pia, alguns até com macas, para que possam fazer as suas perícias aos hipossuficientes aqui no Tribunal de Justiça, né? Essas salas são permanentemente higienizadas, consertadas, mantidas em alto grau, alto gabarito, para que também os hipossuficientes, não só os peritos, mas os hipossuficientes também possam ser bem e com decência serem atendidos aqui no tribunal, né? Então, os peritos podem fazer a reserva dessas salas através do e-mail do SEJUD, no dia e hora que desejam trazer aqui os pericianos para fazer as perícias, conforme, claro, eles tenham previamente já agendado pela via judicial junto aos magistrados, né? O Código de Processo Civil de 2015, então,
no artigo 156, isso aí já é de vocês, eu não estou fazendo nada de novo, né? Evidentemente, claro que não, mas eu gostaria de ressaltar que no parágrafo 1º diz que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal. Tá? Isso é o que eu gostaria de ressaltar, que nós estamos, então, com o serviço de perícia e com o cadastramento, cumprindo exatamente o que diz essa lei federal. Não é? Eu sei que nem todos os tribunais do Brasil já se adaptaram a essa norma. Sei disso. Mas o Tribunal de Justiça, muito antes desta norma, já o fazia. Né? Do Rio de Janeiro. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muito antes dessa norma cogente do parágrafo 1º do artigo 156 do Código de Processo Civil, já mantinha, não é, cadastro próprio de peritos. Então, eles devem ser habilitados, no caso aqui do Tribunal de Justiça, pelo CEJUD. Então, essa habilitação é dada pelo CEJUD e os juízes devam nomear os peritos que estão devidamente inscritos pelo Serviço de Perícias no cadastro para suas nomeações judiciais. Muito bem. Então, a resolução 02 de 2018, ela prescreve lá no artigo 2º que a inscrição de profissionais legalmente habilitados no cadastro eletrônico de perícia e órgãos técnicos ou científicos, CPTEC, deverá ser realizada através do e-mail dgjur.cadastrosPeritos@tjrj.jus.br, obedecendo os seguintes procedimentos. Antes de avançar, sim, o cadastramento é tão somente online, né, virtual. Não há mais, desde 31 de janeiro de 2018, com a edição da resolução, não há mais o cadastro presencial de trazer documentos físicos, de virem ao CEJUD para o cadastramento. Isso não existe mais. Todos os documentos devam ser digitalizados e mandados via e-mail para o serviço de perícias. Né? É claro que ninguém é proibido de vir ao serviço de perícia, não é isto, né? Claro que não. Mas, assim, uma ou outra falta eventual, um problema técnico de e-mail ou qualquer outra coisa, é claro que nós vamos dar um jeito para que algo possa ser feito, né? Evidentemente. Mas a regra, que esperamos que não haja nenhuma exceção, é pelo cadastramento por e-mail. Tá? Serão exigidos, então, para a efetivação do cadastro, o encaminhamento eletrônico, como se diz aí, não é? Por e-mail, dos seguintes documentos. Então, tem um formulário próprio, um formulário normal de preenchimento, com nome, endereço, CPF, RG, telefones, né, conta bancária, etc. Um formulário simples, que é o anexo da resolução, que é devidamente preenchido e assinado pelo requerente. Isso nós enviamos também ao perito que nos requisita o cadastramento pelo DGJU Cadastro. Então, nós enviamos para o perito um checklist de toda essa documentação e esse formulário a ser preenchido. É um formulário simples, não há o que se deter aqui. Depois, um currículo atualizado. Essa palavra atualizado é muito importante, né? Porque nós gostaríamos, né, que os peritos mantivessem os seus currículos sempre atualizados. Fez algum curso? Atualiza. Fez algum workshop, uma pós-graduação,
um mestrado, informa para o serviço de perícia, mesmo que às vezes não vá constar como especialidade no cadastro, mas que tenha o currículo atualizado. Por quê? Porque os juízes pedem. Os juízes pedem o currículo atualizado, né? E nós apenas a eles fornecemos. O juiz não pede, ele requisita, né? Ele nos requisita o currículo do perito. Então, se a gente tem lá no currículo cursos de muito passados, anteriores, a gente demonstra que o cadastro, que o currículo não está atualizado. Então, é importante. Encaminho novo currículo. É ótimo, porque nós vamos colocar isso na pasta do perito, né, para que o currículo dele esteja sempre atual. Essa palavra atualizado não é apenas no ato do envio do cadastramento, mas gostariam que essa palavra fosse manter-se atualizado, não é, para que o juiz possa, quando requisitar, e não são poucos, pedem com certa regularidade o currículo dos peritos. Tá? Doutor Nelson, pois não. Permita-me uma interrupção, surgiu Claro, uma pergunta aqui no chat da doutora Silvana. Pois não, doutora Silvana? Ela pergunta quais são os principais erros ou falhas que os novos peritos cometem no envio dessa documentação para o cadastramento. Eu não diria falhas. Às vezes são falhas no envio do documento, da digitalização, não é? Às vezes pode haver algum, como hoje aconteceu aqui conosco também, alguma falha no envio, algum documento que tem anexado, mas não veio, né? Não foi proposital, às vezes na hora de você incluir os documentos, algum falhou, né? Mas isso vai passar pelo crivo aqui do nosso cadastramento, né? Olha, doutora, esqueceu a foto. Doutora, olha, não veio o currículo anexado, a senhora colocou que veio, mas não veio, né? Eu não diria que há erros na documentação, mas às vezes é erro no envio mesmo. Tá? Respondendo aí a doutora Silvana. Se eu não respondi bem, ela pode me questionar aí, sem problema nenhum. Tá, perfeito. O doutor Tomás, ele também perguntou aqui, mas já foi respondido, né? Se o Sejude disponibiliza currículo do perito para as varas, você já comentou que os juízes requisitam, né? Então... Sim, doutor Tomás. A requisição do magistrado, não é? O senhor magistrado pode pedir ao serviço de perícias que envie para ele o currículo do perito, tá? E nós enviamos. Tá. Nós não enviamos... não sei se a sua pergunta é essa, se nós disponibilizamos para todos as varas. Não. Nós disponibilizamos a requisição do magistrado. Ou, às vezes, o advogado pede ao magistrado e o magistrado pede ao Sejude, né? Nós não atendemos diretamente aos advogados, atendemos requisição judiciais. Né? Hoje, como todos sabem, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nós temos que atender aquilo que o magistrado nos pede. Doutor Nelson, o doutor Sérgio Barbosa é um perito conhecido nosso lá da associação, ele é doutorando em contabilidade, e aí ele faz uma pergunta aqui interessante. Mesmo sendo o currículo Lattes, há que se enviar por e-mail, porque o Lattes é de acesso público, né? Então, o doutor Sérgio, acho que ele está querendo economizar a etapa e mandar só o link do currículo dele. Não, seria interessante, né? Não sei, não sou muito versado nessa parte assim, muito técnica, não, mas talvez, é claro, o Lattes está disponibilizado publicamente, etc. Eu não sei, isso é público mesmo? Qualquer pessoa pode acessar ou tem alguma senha? Não, o Lattes é público, público. Qualquer pessoa pode acessar. Pessoa. Então, fica a critério aí do doutor Sérgio Barbosa. Mas assim mesmo, doutor, é um dos requisitos da resolução que se envia o currículo.
Então, é importante que o currículo seja enviado, não Lattes, vamos dizer assim, mas, claro, que pode se manter o Lattes também na rede social, evidentemente. Tá? Ok. Obrigado, doutor Sérgio. Bem, cópia da carteira do conselho profissional ou, na ausência de órgão de classe, diploma de curso técnico ou científico, CPF e RG. Então, tendo conselho próprio, enviar a cópia da carteira, certo? Enviar o diploma do curso técnico, enviar o CPF e enviar o RG. Isso já está preenchido lá naquela ficha, não é? Que nós enviamos. Mas é importante enviar digitalizado esses documentos. Tá? Podemos avançar? Se tiver alguma pergunta, pode me interromper, doutor Heriberto. Perfeito, sem problemas. Bem, a certidão de regularidade perante o conselho, claro, quando aplicável, quem tem conselho, né? Contendo declaração de ausência de punição administrativa, de punição interna, né? Do profissional nos últimos 2 anos, uma certidão negativa, né? De punição para os que têm conselho. Foto em arquivo eletrônico no formato JPEG, certificado de participação em curso de perícia judicial, com carga horária mínima de 21 horas, preferencialmente o ministrado pela Escola de Administração Judiciária desse tribunal ESAGE. Quero ressaltar carga horária mínima, né, de 21 horas, pode ser 30, pode ser... O doutor Heriberto me falou, o curso daqui de vocês é 30 horas. Perfeito. 30 horas e 3 horas para exercício. Na realidade, Perfeito. São 33 horas. Excelente. Né? Carga mínima. E aqui, preferencialmente. Né? Os mais antigos ainda devem ter na cabeça a resolução anterior, essa de 2018, a anterior, que era de 2011, a anterior era de 2011, que dizia que apenas o curso da ESAGE, exclusivamente. Então, essa palavra caiu e está aí preferencialmente. Então, não é exclusivamente. Então, quaisquer cursos apresentados em perícia judicial com carga horária mínima de 21 horas, todos eles são aceitos também pelo serviço de perícia. E não há nenhum tipo de hierarquia, que um é da ESAGE, o outro não é da ESAGE, isso não existe. Apenas o cumprimento das 21 horas em curso de perícia judicial. Né? E o cadastramento será feito. Correto? Cópia do comprovante de residência, novamente aqui, atualizado. Gostaria que essa palavra não fosse apenas atualizado no dia do cadastramento, mas que ele fosse sempre atualizado. Não só o comprovante de residência, mas eu ressalto também o próprio comprovante do local de trabalho. Né? É importante, do escritório ou do consultório. Seria importante também que eles se mantivessem atualizados. Volta e meia, hoje mesmo recebi, não é? Pedido de endereço. Não é? Pedido não, requisição judicial de endereço do seu perito. Então, nós informamos, né, ao magistrado por requisição judicial. Então, esse atualizado que pudesse ser sempre atualizado. Tá? As famosas certidões negativas, né, da Justiça Federal, Estadual, para comprovação da inexistência de condenação transitada em julgado. Né? Todos são inocentes até que se prove o contrário. Não é? É o que está lá, a presunção de inocência constitucional. Então,
transitado em julgado pela prática de crime ou contravenção nos últimos 5 anos. Da Justiça Federal, tem o site próprio, né? www.justiçafederalrj, né? jfrj.jus.br, onde as certidões podem ser retiradas. A Justiça Estadual, através das 4 certidões criminais do 1º ao 4º distribuidores. 1º, 2º e 4º estão aqui na Almirante Barroso, número 90, no 2º andar. O 3º situa-se na Erasmo Braga, 227, sala 201. Né? Ou podem ser também retirados pelo ecartório.rj.com.br, ressaltando que fora, não é, dos limites do município do Rio de Janeiro, dos limites territoriais do município do Rio de Janeiro, terá que se tirar as certidões no respectivo fórum de cada cidade. Né? Desde já, coloco aqui o nosso sistema de perícias, o nosso cadastramento à disposição dos senhores peritos, caso queiram tirar alguma dúvida sobre essas certidões. Estamos à disposição. Né? Podem anotar: 3133 4494. 3133 4494. Estamos à disposição para tirar, a nossa equipe aqui, para tirar quaisquer dúvidas sobre essas certidões. Depois, a certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa. Isso é tirado no site do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Tá? Depois, a comprovação de, no mínimo, 2 anos de habilitação na especialidade que se quer fazer a inscrição. Né? Então, nós exigimos, nós não, uma palavra ruim, a resolução do Conselho da Magistratura pede 2 anos de habilitação na especialidade que vamos oferecer aos magistrados para as perícias. Tá certo? Até aqui, doutor Heriberto, alguma pergunta que eu tenha que responder? Não, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou esperar chegar mais adiante, porque, na minha avaliação, elas não são específicas aí do Sejude. Perfeito, tá bom. Muito bem. Caso profissional, isso é fato, né? A resolução nem precisaria falar isso, mas fala, né, evidentemente. Caso profissional seja registrado em Conselho Regional Profissional de outro Estado e o referido conselho exija visto para que o profissional atue em outro Estado da Federação, o perito, claro, deverá apresentá-lo ao serviço de perícias. Né? Eu não tenho muitos exemplos, não, doutor Heriberto, mas, por exemplo, vamos dizer, advogado, né? O advogado, para ele escrito, vamos dizer, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Ele está escrito na OAB do Rio de Janeiro. Ele vai atuar em Minas. Minas vai exigir que ele tenha, devido ao número de processos que ele assuma lá, uma inscrição chamada suplementar. Então, ele vai ter que ter a OAB do Rio e vai ter que ter a OAB de Minas suplementar. Me parece que os senhores médicos também são assim. O Conselho Superior de Medicina também exige, caso ele tenha regularidade de atuação em outro estado, o CRM também exige uma inscrição suplementar. Então, vamos aqui a contrário senso. Se eu recebo um perito que ele é inscrito em outro estado da federação, que não seja o estado do Rio de Janeiro, se ele vai atuar aqui como perito e se o conselho dele
exige essa inscrição, eu também vou exigir. Né? Então, ele terá que me apresentar a sua inscrição junto ao conselho local para que ele possa atuar aqui como perito. Né? Eu acho que isso aí é bem claro, bem nítido. Né? Nós não poderíamos aceitar, em contraposição aos conselhos regionais, que têm suas regras próprias, que eu admitisse aqui alguém que eles não admitiriam. Então, seria um contrassenso. Então, eu preciso exigir dele, pedir a ele também a sua inscrição suplementar, se for o caso, aqui no Rio de Janeiro. Tá? É vedado o cadastro, então, como todos sabem, né, de detentor de cargo público no Poder Judiciário. Eu não posso ser perito, né? É vedado. E de funcionários de empresas prestadoras de serviços contratados pelo Poder Judiciário. Né? Que temos hoje, por exemplo, os nossos queridos e fundamentais terceirizados, que nos ajudam muito, né? São nosso esteio, nos prestam um grande serviço, são pessoas muito dignas, que estão aqui ajudando também no tribunal. Então, esses funcionários também dessas empresas prestadoras de serviço também não podem se cadastrar como peritos. Por exemplo, eu tenho aqui no meu serviço 2 pessoas que são contratadas dessas empresas e eles são, por acaso, são contadores. Não podem ser peritos. Eles só poderão ser peritos depois ou algum dia que eles deixem essa empresa, não serão mais funcionários dessas empresas, poderão ser peritos aqui, tranquilo. Mas, neste momento, há uma vedação, né? Por exemplo. No site do tribunal, existe o portal, né, como se chama, o sítio, né, do tribunal, existe uma página do Sejude, onde se encontram todas as informações, toda essa minha cola, doutor Heriberto, de hoje está lá. Tá? São importantes, são informações importantes sobre o nosso serviço. Atos normativos, procedimentos para o cadastro, relação de peritos cadastrados, planilhas remetidas para pagamento de ajuda de custo, planilhas mensais de pagamentos já pagas, tudo está lá no site do tribunal. As planilhas de cadastro elas são atualizadas semanalmente, e as planilhas remetidas para pagamento são atualizadas mensalmente. Para encontrar a página no site do tribunal, basta clicar, então, aí nesse caminho, né, institucional, lá no portal do tribunal, institucional, diretorias gerais, DGJU, DEIMP, Serviço de Perícias Judiciais. Lá, como está no outro slide, doutor Heriberto, no próximo slide. Doutor Nelson, Não. deixa eu voltar Claro. aqui. Tem uma pergunta aqui do slide anterior ainda. O doutor Francisco Carlos de Jesus, ele pergunta se funcionário público estadual aposentado, se ele pode se cadastrar e fazer perícias. Com certeza. Como 2 e 2 são 4. Então, perfeito. Claro que pode. Funcionário público aposentado do Estado, da União, do município, eles podem se cadastrar. Tá. Com certeza. Tá. Tem uma pergunta ainda da doutora Gelsa com relação à conta corrente, sobre quando há o cadastramento, é necessário informar a conta corrente, onde você tem conta. Ou também, aí ela pergunta se o honorário também pode ser feito com ordem de pagamento em outro banco. Não sei dizer, doutora, porque o serviço de perícias, nós não estamos afetos à questão dos honorários, aos mandados de pagamento. Eu não sei lhe responder.
Mas fico me devendo essa resposta. Não, essa eu respondo, essa é Tá fácil. Bom, tá bom. Essa, se forem honorários, eles podem, na própria petição de honorários, o perito informa o banco onde ele tem a conta corrente, e eu acredito que não seja necessariamente aquela que está cadastrada no Sejude, onde ele informa a conta corrente, CPF, essas coisas todas, e os honorários, desde o tempo da pandemia, se eu não me engano, é a resolução 44 de 2020, e os honorários vão direto para a conta corrente. É uma novidade bastante interessante. Novidade não, já está vindo há 1 ano e pouco isso aqui. Tá certo? Então, estou passando aqui o slide seguinte, doutor. Não. Vamos lá. Então, para o acesso rápido à planilha de peritos, está lá também no site do tribunal, existe um flyer, um banner, né, no próprio portal, na primeira página do tribunal, aonde tem a divulgação dos peritos cadastrados. E eu ouso dizer que é lá que as varas, as serventias, vão buscar os peritos que estão cadastrados no Tribunal de Justiça. Tá? Ela é uma planilha de Excel. Nós estamos estudando uma nova divulgação. A planilha de Excel ela é trabalhosa, não é? Mas a planilha de Excel que nós colocamos no tribunal, ela pode ser acessada pelo nome, busca de nome, busca da profissão, busca da especialidade, busca do NUR e tem o e-mail do perito. Tá? Então, quaisquer serventias podem buscar qualquer nome, onde o perito se cadastrou para atuar, não é? E as especialidades que ele tem. Pormenores, ela vai perguntar ao serviço de perícias. Ela vai perguntar ao serviço de perícias. Isso não resta a menor dúvida. Mas na página do tribunal, na planilha, já tem as especialidades. Então, médico, cardiologista, psiquiatra, etc. Então, ali tem todas as especialidades dele. Ah, mas ele fez um curso tal. Bem, aí o serviço, a serventia vai perguntar ao serviço, vai perguntar não, vai requisitar, desculpe, eu sempre erro nisso, e nós vamos responder ao magistrado. Tá? Importantíssimo, doutor Heriberto, senhores peritos, o provimento da Corregedoria Geral da Justiça, recente, bem novinho, 6 de julho de 2022. Hoje é 20 de agosto, né? 22 de agosto. Então, é bem recente, 1 mês e pouquinho. Né? Está lá, bem claro, bem direto, bem cogente, bem determinado. Nas causas em que houver necessidade de produção de prova pericial, o juiz de direito nomearão, não é poderão nomear, nomearão obrigatoriamente os profissionais do cadastro. Tá certo? Então, norma cogente da Corregedoria Geral da Justiça, artigo 1º, número 49/2022. Tá? Poderia ter colocado aqui... isso, 6 de julho de 2022. Me parece que é a publicação no Diário da Justiça. Tá? Então, obrigatoriamente, os juízes devem nomear os peritos apenas cadastrados. Tá bom? Muito importante esse provimento da corregedoria. Aí está o banner, né? O flyer, não sei como é que se chama isso tecnicamente, mas está lá no portal do tribunal. A primeira página já tem lá peritos cadastrados de fácil acesso e também, claro, pode ir lá na página do Sejude que eu falei. Mas aqui já é uma entrada direta, as serventias se utilizam desse flyer aí no portal do tribunal.
Aí está institucional, é o caminho lá que eu tinha avisado antes, da onde está o serviço de perícias. Institucional, está lá na página do tribunal, está vendo? Institucional. Depois, doutor, está lá embaixo, ao lado esquerdo, numa linha embaixo, institucional, diretorias gerais, institucional, diretorias gerais. Depois, então, a nossa diretoria geral, que é de estatística e apoio à jurisdição. Eu já tinha falado lá no início. O departamento de instrução processual, aí está o nome da nossa diretora geral, ela que se reporta diretamente ao presidente do tribunal, né? Aí está o Serviço de Perícias Judiciais, depois do DEIMP. Aí está esse vosso servo, Nelson Augusto aí, não é? Está aí o meu telefone, está aí o nosso e-mail. Eu não sou chefe, doutor Heriberto. Eu estou chefe. É diferente, hein? Tá certo. Não é? Bem, e aí, quanto ao pagamento da ajuda de custo, que eu também queria falar com os senhores, não é? Então, no processo, ajuda de custo, é claro, só ressaltando, né? Ajuda de custo é uma coisa, honorários são outras situações. Não é? Ajuda de custo é paga pelo cofre do Tribunal de Justiça, através do fundo especial, e o honorário ele é pago pela parte, né, do processo. Né? Um é dinheiro público, o outro é dinheiro privado. Né? Então, a ajuda de custo é nos processos onde a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, há um deferimento, né, da gratuidade nos autos, né? O senhor magistrado defere a gratuidade, concede a gratuidade, né, melhor tecnicamente falando, há uma concessão da gratuidade, e o Tribunal de Justiça, então, dá uma ajuda de custo aos peritos para a realização dessas perícias. Né? Justamente para que os hipossuficientes não fiquem sem a real e verdadeira prestação jurisdicional dada pelo Poder Judiciário, né? Para que eles não fiquem sem o benefício da busca total da verdade nos autos e o que é, na verdade, o que eles vieram buscar ao bater na porta do Poder Judiciário, que se faça justiça. E não se poderá fazer justiça sem que um laudo tenha lá nos autos do processo. Certo? Então, nos demais processos, em não gratuidade, o perito recebe honorários pagos por uma das partes do processo. Esse pagamento, ou seu processamento, não está afeto ao sejude. Né? Como foi a pergunta aqui de um colega, né, do perito, sobre a questão de honorários. Eu não saberia responder porque não é o nosso métier. Né? Nós não tratamos de honorários periciais. Quando o laudo pericial for acostado aos autos, então o juízo expedirá ofício ao sejude, constando as seguintes informações, segundo o anexo 4 da resolução. O nome do perito, evidentemente, eu tenho que saber quem foi o nomeado. Né? Eu não posso, recebendo cerca de 100 a 150 ofícios por dia, né, fazer consultas processuais. Né? Então, eu tenho que ter o nome do profissional. Que se trata de processo de gratuidade. É preciso que haja no corpo do ofício dizendo que houve a gratuidade, a concessão da gratuidade. Porque se for perícia paga, evidentemente, eu não vou poder pagar. Né? Afirmação da juntada do laudo, que o laudo foi realmente acostado aos autos, e qual o valor da ajuda de custo a ser concedida ao perito, visto que hoje há uma certa... tem divergência quanto aos pagamentos. Né? Hoje. Doutor Nelson, Não, claro.
Qual é essa divergência, por favor? Eu vou lhe dizer daqui a pouco. Eu vou certo. dar os valores. Tá certo. Tá? Eu vou Obrigado. dar os valores. Tá. Não concorde com o que nós temos aqui, nós não concordamos muito, mas nós estamos avaliando isso aí. Mas vamos adiante, eu vou dizer os valores. Então, havendo disponibilidade orçamentária, e desde que eu estou aqui nunca nos faltou, né? Todos os presidentes do tribunal foram absolutamente diligentes em nos dar essa disponibilidade orçamentária, né? O empenhamento da despesa, como chamam aí os versados na área financeira, né? Não é meu forte, mas o empenhamento da despesa, todos os anos, não nos falha. Então, todos os anos, os presidentes têm, sim, empenhado, colocado ao empenhamento da despesa do Fundo Especial do Tribunal para o pagamento das ajudas de custo constantes no anexo 2 da resolução. Então, que elas são feitas, é claro, após a autorização do presidente do tribunal, que nós já temos, né, ao perito cadastrado, conforme o artigo 2º dessa resolução. Ao perito cadastrado, né? O pagamento da ajuda de custo será feito pelo Fundo Especial através de depósito bancário em conta corrente, né? Então, atualmente, eu não sei dizer os detalhamentos disso, não está afeto aqui a minha área, mas a tesouraria do tribunal não aceita conta poupança e não aceita conta desses bancos como virtuais, estou esquecendo o nome agora, bancos digitais, né? Eu acho que eu falei certo, bancos digitais, não aceita, né? É algo técnico da tesouraria, eu não sei os pormenores, mas somente conta corrente de instituição bancária, né? Então, não digital, que nós aceitamos para o cadastramento. Então, no ato do cadastramento, naquela primeira ficha, há lá o preenchimento dos dados bancários, que nós solicitamos, né, pedimos aos senhores peritos que mantenham atualizados, né? Muitas das vezes, o pagamento retorna ao serviço de perícias porque não está mais cadastrado o perito naquela conta. Então, ele não nos comunicou, esqueceu por algum motivo, etc. Então, olha, o perito não está mais no Banco do Brasil, ele está agora na Caixa Econômica Federal. Perfeito. Então, nós temos todo o sistema burocrático, né? Então, até nós regularizarmos para que o tribunal faça uma nova remessa ao novo banco, demora. Então, é preciso deixar sempre atualizado, doutor Heriberto e colegas, né, os dados bancários de conta corrente junto ao serviço. Isso é rápido, isso é muito rápido. É apenas mandar um e-mail para o Sejude, minha conta mudou para banco tal. Pronto. Agência tal, conta corrente número tal. Pronto. Isso é imediatamente comunicado na próxima planilha de pagamento, já sairá, tenho certeza, com o novo banco. E não haverá problema nenhum, né? Esse é um dado interessante, né? Em hipótese alguma, haverá antecipação de valores. Volta e meia, doutor Heriberto, colegas, eu recebo pedidos de serventias, não é? Para adiantar valores de ajuda de custo. Porque eu acho, né, doutor Heriberto, eu não tenho certeza, mas eu acho que há antecipação de honorários, né? É prevista no CPC antecipação de 50% de honorários, mas não de ajuda de custo. Pois então, aí há essa confusão, né? Confundem. Então, por favor, peço que remeta-nos os 50% da ajuda de custo. E eu não posso fazer isso.
porque o dinheiro do fundo não pode ser parcial, ele tem que ser gasto conforme o empenhamento. Então, não há nenhum tipo de antecipação de valores para custeio de despesas decorrentes do trabalho pericial, né? Para ajuda de custo. Para ajuda de custo. Então, após o trânsito em julgado da sentença, doutor Heriberto, recaindo a sucumbência. Então, uma das partes não é beneficiária da gratuidade. Somente uma das partes é ou o réu ou o autor. Certo? Nós temos aqui um misto. Um é concedido, o outro não. Bem, o perito vai receber a ajuda de custo pelo laudo feito. Ok. Está tranquilo. Certo e líquido. Porém, se lá na frente a parte sucumbente for aquela não beneficiária, ela terá que pagar os honorários periciais. Ela terá que arcar com os honorários periciais. Certo? Muito bem. Só que a resolução ela é claríssima, ela é evidente, ela é lúcida, no sentido de que a ajuda de custo e honorários nunca convivem no mesmo processo. Isso é uma regra de ouro. Ela não admite nenhum tipo de exceção. Não há nenhuma exceção a essa regra. A ajuda de custo e honorários, ou vice-versa, nunca vão morar juntas no mesmo processo. Nunca. É impossível que o perito receba honorários e ajuda de custo. Ou, ao contrário, receba ajuda de custo e honorários. Tá bom? Essa é uma dúvida muito constante. Doutor Nelson, Claro. Não, eu não sei se mais adiante existe, mas o senhor recomenda, eu penso que é recomendável que o recolhimento, após o recolhimento dessa grerge, que o perito faça uma petição pedindo a juntada dessa grerge aos autos, para ficar devidamente comprovado, pois não? Ou existe algum sistema eletrônico que garanta que aquele recolhimento foi feito? Obviamente isso tem, mas compensando aquele honorário recebido. Exatamente. Excelente pergunta. Excelente. Quanto à primeira parte da sua pergunta, sim. Ao recolher o grerge, hoje é eletrônico, né? Ao recolher o grerge e juntado aos autos, sugestão aqui desse humilde servidor, né? Peça imediatamente, peticione imediatamente que o senhor chefe da serventia ou o senhor responsável pelo expediente emita o mandado de pagamento. Então, logo se junte o grerge, recolhendo a ajuda de custo anteriormente recebida, urge que o perito peça ao chefe da serventia a expedição do mandado de pagamento. Essa é a primeira parte. Excelente pergunta, e é assim que tem que ser feito mesmo. Depois, não, a resposta é não. Não há compensação, isso é uma pergunta muito comum, muito comum. Não há compensação de ajuda de custo nos honorários. Então, vamos em números redondos, para não haver dúvidas. O perito tem R$ 1.000 a receber de honorários. E ele recebeu anteriormente R$ 500 de ajuda de custo. Não é? Ele não poderá receber R$ 500 de honorário. Não há compensação. A resolução é claríssima. Não pode haver. O chefe da serventia é proibido de fazer isso. Né? É primeiro que se recolha os R$ 500, porque esse dinheiro vai para o fundo especial. Há uma prestação de contas do Poder Judiciário ao Tribunal de Contas do Estado,
certo? Há uma prestação de contas do Tribunal de Contas, e aí, todos os anos, esse dinheiro tem que ser recolhido para ser prestado contas, e aí ele vai receber os R$ 1.000 de ajuda de honorários. Tá, doutor Heriberto? Não há compensação. Isso é uma pergunta muito comum, até mesmo pelo chefe de serventia. Doutor Nelson, tem uma pergunta de prova aqui De prova, que eu achei interessante. São 3 pessoas perguntando a mesma coisa. No caso de sucumbência recíproca, 50% para cada um, e que o perito tenha recebido já a sua ajuda de custo. Então, aquele ente que sucumbiu, o beneficiário da justiça gratuita, sucumbiu em 50%. E o perito já recebeu ajuda de custo. E o outro sucumbente, que não é beneficiário da justiça gratuita, também em 50%. Como fica? Há que se recolher? Como é que fica essa história? Regra de ouro. Honorários nunca convivem com a ajuda de custo. Regra de ouro. Não há nenhuma exceção a essa regra. Então, a resolução ela não fala em receber total, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, ela não faz porcentagem. A regra de ouro, nunca vão conviver juntas. Perfeito. Então, o perito tem honorários a receber, deve ser recolhido grege com a ajuda de custo. Seja ela 50%, seja ela da parte sucumbente, da outra parte que não beneficiária, da beneficiária, não importa. Regra de ouro, nunca vão conviver juntas. Perfeito. Para não esquecer. Tá? Tá certo. Obrigado. Que isso? Estou passando aqui adiante. A serventia intimará o perito... Opa, perdão. Isso. Então, intimará o perito para que esse realize o reembolso do valor anteriormente recebido, através do recolhimento da grege, utilizando o código tal e tal e tal. Nós temos aqui no Serviço de Perícias um e-mail pronto para o recolhimento da grege. Caso alguém tenha dúvidas de como recolher essa grege, nós temos um passo a passo do recolhimento da grege. É só pedir ao Serviço de Perícias. Nós temos um e-mail prontinho com o passo a passo do recolhimento. Tá? Então, após a juntada da grege, quitada aos autos judiciais, como nós já falamos, a serventia, então, deverá expedir um mandado de levantamento em favor do perito, chamado mandado de pagamento. Né? A serventia, então, comunicará ao Serviço de Perícias sobre o valor do depósito efetuado, exatamente isso que se faz, o número do processo, etc., para que nós possamos, então, comunicar devidamente aos órgãos pagadores do tribunal, para que esses, então, façam as devidas compensações financeiras, etc., etc., que eu não sei como é que é feito isso. Né? E ele deve fazer isso sob pena de falta disciplinar. O servidor da serventia tem que nos comunicar obrigatoriamente o valor recolhido. Tá? E fica expressamente vedada a remessa de mandados de pagamento. A resolução fala isso, doutor, porque antigamente existia isso. Os mandados de pagamento eram enviados, sim, ao antigo DIPEG. Eram enviados, sim. Então, a partir de 31 de janeiro de 2018, a resolução vedou que se envie para cá qualquer tipo de documento em relação aos honorários periciais. No caso, o documento mais importante, o mandado de pagamento. Então, não pode mais ser enviado para o Serviço de Perícias. Tá? Perfeito. O próximo, doutor, muito bem. Regra também, artigo 18, não é? Nós levamos isso aqui muito afinco. A vedada a indicação de peritos pelo Serviço de Perícias Judiciais. Antigamente, o Serviço de Perícias Judiciais podia fazer indicações? Podia. Antes de 2011, pela resolução de 2003, o Serviço de Perícias fazia indicação. Não é?
agora é absolutamente vedado. Então, por exemplo, quando o juízo pede, eu quero um computador para o meu processo. Perfeito. Nós enviamos para ele todos os computadores do NUR dele, para a livre escolha dele. Ele é que vai escolher, né? Tem dúvida sobre algum tipo de especialidade, expertise? Ele nos pergunta. Mas nós não indicamos, a não ser, claro, evidentemente, que tenhamos apenas um. Bem, aí nós não estamos fazendo indicação, nós só temos aquele. Certo? Pode acontecer? Pode. É raro, mas pode acontecer. Agora, quando nós temos mais de um profissional cadastrado, jamais, nunca, em tempo algum, o serviço de perícia vai fazer indicação de um profissional. Nós vamos enviar a ele, né, porque é uma requisição, vamos atender ao magistrado. Claro que se pode ver na planilha do site, evidente, mas em colaboração ao juízo, nós enviamos ao magistrado todos os peritos cadastrados. Hoje mesmo, em Volta Redonda, eu recebi um pedido, engenheiros. Mandamos todos os engenheiros cadastrados ao NUR de Volta Redonda, para que a serventia possa fazer a escolha. Então, é vedada a indicação de peritos pelo Serviço de Perícia ou por qualquer outra unidade do Poder Judiciário. Tá? E aqui, segundo o aviso 36 de 2015, podem fazer as contas, né? Há quantos anos, né? 2015, nós estamos em 2022, né? E estão aí, doutores, os valores atuais das ajudas de custo. Voltando lá ao nosso início, doutor Heriberto, as diferenciações somente em psiquiatria para ações de interdição. Então, nas ações específicas de interdição, então não são todas as ações em que os psiquiatras atuam. Nas ações em interdição, há uma diferenciação dos valores de perícias, em que os psiquiatras irão receber R$ 87,60 quando feita em audiência e R$ 219,01 quando é feita no local. Todas as demais perícias, quaisquer outras, em quaisquer ações, é R$ 438,02. Tá? É um valor que já está desde 2015 e que é preciso, né? Claro, evidentemente, que ele sofra algum tipo de atualização. Né? E, para isso, nós estamos buscando, nós não estamos parados. Né? Agora, evidentemente, senhores doutores, nós temos hoje um regime fiscal que o Estado do Rio está submetido. Então, nós precisamos fazer isso com muita cuidado, com muito cuidado, para vermos como é que nós possamos, em algum momento, em alguma fase, buscarmos uma atualização desses valores. Eu fiz uma pesquisa, não é querendo jogar flores no Tribunal de Justiça, não. Absolutamente, né? Mas nós não estamos defasados em relação a outros tribunais. Não estamos defasados em relação a outros tribunais. Não posso dizer a todos os tribunais. Seria algo fake da minha parte. Não. Mas, na maioria dos tribunais que nós já fizemos pesquisa, nós estamos bem em relação aos valores de ajuda de custo. Tá? Doutor Heriberto, era isso que eu queria falar, não é? E eu fico aí à disposição mesmo durante a palestra. Não uma palestra, um bate-papo, um encontro aqui entre nós, não é? Mas eu fico aqui à disposição
para qualquer outra pergunta sua, dos demais. Doutor Nelson, nós já passamos aí quase 15 minutos da hora combinada, Pois é, aprazada. verdade. Se o senhor não se incomodar, eu faria ainda 2 perguntinhas aqui ao Por senhor. favor, É, por favor. a doutora Verônica, ela pergunta como é o cadastramento de empresas, porque nós já sabemos que algumas empresas têm sido nomeadas em processos como Excelente perito. Nomeei a pergunta. empresa tal na pessoa do seu fulano de tal. Como é que funciona? E Excelente se existem pergunta. pessoas de fora do Rio atuando? Excelente pergunta. Não há atualmente, doutora Verônica, o cadastramento de pessoa jurídica. Tá? Nós só fazemos o cadastramento de pessoas físicas.